Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Oi, gente boa de Deus, que bom que você voltou, fico feliz com a sua audiência, a sua paciência. Eu sou o Fábio e esse é mais um episódio. Hoje é Romanos capítulo 7, parte 1, episódio de número 961, 12ª temporada. Como Deus tem trabalhado na nossa vida através desse livro de Romanos. Lei, graça, tanta coisa interessante para a gente refletir nesse texto e contexto. Deus tem trabalhado no nosso coraçãozinho de uma forma muito especial. Eu espero que essa palavra te abençoe, te transforme. Nós temos muita gente nova chegando aí. Como tem crescido esse trabalho, eu fico alegre e contente de ser um instrumento da vontade de Deus e continuar a ter forças, ânimo e coragem para continuar aqui fazendo aquilo que Ele colocou no meu coração há mais de 5 anos. Veja, a posição da lei sobre o Novo Testamento. Leia o capítulo 7, vem para cá, que tem muita coisa especial para a gente refletir. O apóstolo ele continua aqui sua discussão sobre a sugestão imoral, a qual aludiu no capítulo anterior, versículo 15. Que diremos então? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? É a pergunta que ecoa. Com a relação da lei com o cristão. A união com Cristo, ela vai implicar a libertação da lei. Da lei como condenação. Vocês morreram para a lei pelo corpo de Cristo, verso 4. O cristão, pela fé em Jesus Cristo, ele torna-se participante de sua morte. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Da lei como força motriz, mas agora fomos libertos da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos presos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Verso 6. Algumas versões nos apresentam uma tradução no sentido assim, tendo morrido para aquilo em que estávamos presos. O apóstolo não fala da lei como estando morta, mas dos cristãos como estando mortos para a lei. A lei não está morta, mas nós estamos mortos para ela. Temos uma vida mais elevada e melhor. Mas essa união com Cristo, a libertação da lei, elas não implicam que ele esteja livre para pecar. Os princípios da lei permanecem, embora seu poder tenha desaparecido no que diz respeito à justificação ou condenação do cristão, pois a lei era impotente para dar frutos. E através da pecaminosidade, nossa natureza, ela produziu frutos para a morte, verso 5. Mas a nossa própria libertação da lei é em si mesma uma razão para uma vida santa. Cristo implanta em nós um novo princípio. Agora servimos em novidade de espírito. O professor Croskery, dos Irmãos de Plymouth, aborda esse assunto de uma forma muito completa, um capítulo sobre a lei como regra de vida. Se os santos do Novo Testamento, diz ele, podiam estar sob a lei, mas não sob a maldição, por que estavam sob a promessa, isto é, sob a aliança da graça? Porque os santos do Novo Testamento, salvos pela graça, não deveriam estar mais sob a lei da mesma forma, como regra de vida, sem serem alcançados pela maldição. Qual a diferença entre o pecado de Davi e o pecado de Pedro em relação à lei?
Se Davi era obrigado a guardar os 10 mandamentos, incluindo o 7º, não estão os santos do Novo Testamento igualmente obrigados? Tiago não esclarece essa questão quando diz: aquele que disse não cometa adultério também disse não mate, Tiago 2,11. E diz isso também aos cristãos. A passagem do capítulo 6,14 significa: vocês não estão sob a lei como condição para a salvação, mas sob um sistema de graça gratuita. A lei ainda permanece como regra de vida, o padrão de obediência. O próprio Paulo diz nesse mesmo capítulo: eu mesmo sirvo a lei de Deus com a mente, verso 25. E o próprio Senhor disse: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruir, mas cumprir. Mateus 5:17. Meus queridos, veja, aquele que disse não cometa adultério, também disse não mate, Tiago 2,11. O próprio Paulo diz nesse mesmo capítulo: eu mesmo sirvo a lei de Deus. Então, qual que é a relação da lei com o pecador? É que a lei revela a ele a profundidade, o poder de sua própria pecaminosidade. Depois do apóstolo ter mostrado como na natureza não regenerada, os movimentos do pecado que eram pela lei operavam em nossos membros para produzir fruto para a morte, ele pergunta: que diremos então? A lei é pecado? Versículo 7. Ou seja, a lei é, portanto, pecaminosa em si mesma, ela incentiva o pecado? Longe disso, ele diz. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por meio da lei. Isso é, eu não teria conhecido a força ou o poder do pecado senão por meio da lei. Pecado para que se manifestasse pecado operando em mim e a morte por meio, para que o pecado, pelo mandamento, se tornasse extremamente pecaminoso, versículo 13. Alguns condenariam a Bíblia, porque ela descreve o pecado e retrata alguns de seus melhores personagens caindo em pecados graves. Mas isso, meus queridos, longe de ser um defeito da Bíblia, é ao mesmo tempo uma evidência de sua veracidade e um elemento de seu poder purificador sobre a humanidade. A Bíblia não descreve o pecado para nos fazer amá-lo, mas para nos afastar dele. Assim também é com a lei de Deus. Ela pode despertar em nossas mentes sugestões de pecados que de outra forma não teríamos imaginado. Versículos 7 e 8. Mas a consciência, ela reconhece imediatamente que isso se deve não à lei em si, mas à pecaminosidade de nossa natureza. Olha que fantástico. A lei permanece como padrão de vida correta. A lei é santo, mandamento santo, justo e bom. Verso 12. A lei é espiritual. Verso 14. E eis a resposta para que eles consideram a lei revogada. A lei ainda é vinculativa como regra de vida, padrão de moralidade. Isso tirando as leis cerimoniais e outras leis. Vai lá estudar o livro de Levítico, de Êxodo, que você vai entender bastante sobre a lei. Se quiser se aprofundar nisso, eu comentei capítulo por capítulo, não dá para a gente aprofundar muito. Mas veja, ela condena o pecador. Assim ela continua sendo nossa mestra para nos conduzir a Cristo. E aí a gente tem as duas uniões. Romanos capítulo 7, versículo 1 ao 6. O apóstolo falou da libertação da lei, do novo reino da graça, mas para que essa liberdade não fosse contestada, ele estabelece aqui: a lei mosaica, como tal, ela vai dizer respeito apenas a essa vida presente e a morte elimina suas exigências. Cristo, portanto, por sua morte, ele é libertado de suas demandas e nós, por nossa comunhão espiritual com ele, também somos livres. Livres da antiga união para entrar na nova. Esse é o argumento desses versículos de Paulo. Mortos para a lei. A lei não é mencionada aqui em sua perfeição divina, mas em seu caráter parcial e externo, conforme revelado por meio de Moisés. Uma lei de retribuição rígida. Faça isso e viverá,
faça aquilo e morrerá. Uma lei de meras restrições, não de renovação. Dessa lei, a morte era anulação, embora as penalidades não se estendessem além da sepultura, ela impunha suas sanções a toda a vida e não ia além da vida. Um exemplo disso encontra-se na lei judaica do casamento, que, como todas as meras leis nacionais do casamento, só pode abranger essa vida presente. A lei da união em tal legislação externa vigora apenas até a morte. A morte de qualquer um dos cônjuges anula a lei. Então, Cristo, por sua morte, não escapou das exigências de toda essa legislação? Ao morrer, ele morreu para a dispensação de Moisés, ele não é mais judeu, a lei não tem autoridade sobre ele, ele é agora o homem divino, ele ressuscitou para toda a liberdade e poder espiritual da vida de Deus. Nenhuma lei restrita e proibitiva é a lei de sua vida ressuscitada, mas sim a lei perfeita e vivificante de Deus. E não estamos nós mortos, em essência, para todas as limitações e restrições da lei? A nossa própria união com Ele pela fé nos liberta agora de todas as suas exigências. É como se estivéssemos mortos. O vínculo matrimonial está rompido. Vivos para Cristo, mas se assim for, forma-se um novo vínculo matrimonial. Mortos para a lei, vivemos para Cristo. Um não tem mais direito, o outro não tem todo direito. Estamos unidos a Ele agora indissoluvelmente. A plenitude do poder espiritual é nossa nele. Nenhuma lei da letra restringe, mas uma lei do Espírito inspira. Seu Espírito que Ele derramou, Atos 2,33, que Ele derramou sobre nós abundantemente, Tito 3,6. Não é assim? Uma lei escrita no coração, a lei da liberdade, a lei do amor. E estando assim cheios de poder, mediante a fé nele, nós produzimos frutos para Deus. A antiga união com a lei produzia frutos, mas eram frutos para a morte. A sua própria santidade, como mera restrição exterior, em contato com a nossa natureza carnal, era um estímulo ao pecado. Frutos para a morte, sim, pois semeando para a carne, colhíamos corrupção. Mas agora a lei de Deus opera em nós como um poder vivificador. O amor de Deus é a nossa própria vida e o fruto é para a vida, para Deus. Todos nós temos tal união com Cristo. Uma união indelével, completa e eterna. Meus queridos, essa é a verdadeira nova vida de fé. Cristo vive em mim. Gálatas 2,20, não devemos nos contentar com nada menos do que isso. No capítulo anterior, nós vimos como a justificação leva necessariamente à santificação. Uma vez que nós compreendemos que morremos em Jesus pelos pecados, nós somos espiritualmente impelidos a entrar com um Salvador ressuscitado em uma nova vida. Nós reconhecemos nossa consagração a Deus, nós abandonamos a escravidão do pecado e nos tornamos servos de Deus, e nosso fruto é santidade e nosso fim, vida eterna. O apóstolo afirmou, além disso, que não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, Romanos 6,14. E ele explica isso mais detalhadamente. Escravidão pode ser ideia sobre o pecado, mas casamento torna-se ideia sobre a lei. Sob a lei, sempre havia possibilidade de um segundo casamento. Se a morte levasse um dos cônjuges, o sobrevivente tinha liberdade de contrair um segundo casamento. E é essa figura que o apóstolo emprega no texto para nos explicar. Aleluia!
que através da morte com Cristo, pelos pecados e para a lei, da ressurreição com Cristo para uma nova vida, a alma está legalmente habilitada a contrair um segundo casamento, dessa vez com o próprio Cristo. A lei é o primeiro marido da alma e Cristo torna-se o segundo, pois já morremos para a antiga vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Joia demais, né? A gente vai encerrar, senão vai ficar muito longo. Como Deus tem trabalhado na nossa vida. Que tremenda é a palavra do Senhor. Reflita, leia o texto, depois vem para cá, porque Deus está agindo nos nossos corações de uma forma poderosa, poderosa. Vale refletir, meus queridos, diante de todas essas verdades. Eu ainda estou tentando agradar a Deus apenas pelo cumprimento de regras, ou eu vivo pela comunhão com Cristo? Vale refletir. Os frutos da minha vida revelam um coração unido à lei ou um coração unido ao Salvador? A lei é santa, justa e boa, mas ela nunca teve o poder de transformar o coração humano. Ela revela o pecado, aponta o caminho da justiça e nos conduz a Cristo, mas somente a nossa união com Cristo pode nos ajudar a viver essa nova vida na liberdade do Espírito. Vamos orar para encerrar mais um episódio, para não ficar muito longo, tá bom? Aleluia! Estamos aqui unidos em oração, no mesmo Espírito e na mesma fé. Pai amado, nós te agradecemos porque em Cristo Jesus nós fomos libertos da condenação da lei e recebemos uma nova vida pelo poder do Teu Espírito. Obrigado, porque não nos deixaste presos ao pecado nem ao peso de uma religiosidade sem transformação. Une cada vez mais o nosso coração, Teu Filho, para que vivamos em amor, obediência, santidade. Que nossas vidas produzam frutos que glorifiquem o Teu nome e testemunhem a realidade da Tua graça. Em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, meu querido, por nos acompanhar. Mais um episódio do podcast Entende o que Estás Lendo. No próximo episódio a gente vai continuar em Romanos 7, refletindo sobre essa profunda luta entre a carne e o espírito e aprendendo como a graça de Deus sustenta o cristão em sua caminhada, tá bom? Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.